Na última semana a gente foi bombardeado com uma série de matérias na Technology Review, na Wired, sobre uma inteligência artificial nova chamada GPT-3, desenvolvida pela OpenAI e que é capaz de entender muito bem a linguagem humana. E aí começou a surgir vários exemplos de uso na internet e aí começou a surgir novamente aquele questionamento. Estamos próximos da inteligência artificial geral? Será que a gente está cada vez mais próximo da singularidade? Então o vídeo de hoje é para a gente discutir sobre isso. Eu vou mostrar alguns exemplos, só que a gente vai aprofundar. Eu peguei o paper original do GPT-3 e separei alguns pontos para a gente discutir e ter um entendimento assim mais aprofundado sobre a tecnologia. Então vamos junto, mas antes disso, já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo é muito importante e também seguir nas redes sociais no Twitter e também no Instagram, porque eu coloco muito conteúdo lá sobre essas tecnologias, sobre redes neurais, sobre inteligência artificial, ciências cognitivas, design, e quero manter uma conversa com vocês. Mas vamos lá, vou começar agora mostrando alguns exemplos aqui. E o primeiro dele é do Mario Kingman, né? Para quem não conhece o Mario Kingman, ele é um artista e ele é um dos pioneiros a usar a inteligência artificial como uma ferramenta da produção artística. Então ele tem quadros, ele tem uma série de projetos super interessantes. E ele pegou a GPT-3 e pensou, será que ela é capaz de criar histórias que sejam cativantes mesmo? E ele então pediu para a GPT-3 criar uma história como se fosse o Jeremy K. Jeremy, né? Um escritor aí britânico. E o que aconteceu? O que ele deu de exemplo para a GPT-3? Basicamente, o nome do autor, o título e a primeira palavra da história, que é o it. E aí a GPT-3 completou e criou toda a história, que depois vocês podem ler aqui, está disponível na internet. E o título é A Importância de Estar no Twitter. Tá? Isso foi um primeiro exemplo aí que começou a circular. E aí surgiu um outro, esse daqui está disponível no site da OpenAI, que é um plugin que desenvolveram para a Wikipedia, que é capaz de fazer perguntas dentro de um verbete. Então ele está no verbete pão e ele pergunta por que o pão é tão fluffy, né, tão fofinho. Só que não existe essa palavra fluffy dentro desse verbete, só que aí a GPT-3 consegue entender e gera uma resposta. Inclusive mostra da onde ela está tirando essa resposta. Então começa a mostrar assim que a GPT-3, né, essa inteligência artificial, tem um domínio bastante interessante da semântica das palavras, né? Porque não tinha o fluff ali, mas ele entendeu o que era, o que o usuário estava perguntando, gerou a resposta e mostrou de onde ele tirou a informação, né? Também trabalhando com a ideia de fatos. Um outro exemplo é esse daqui, um plugin para o Excel. Então você pode colocar o nome dos campos, descrever ali no campinho o que você preenche. Ele preencheu aqui no caso com nomes de empresa de tecnologia, né? E aí você pode fazer algumas alterações. Ele colocou aqui, né? O modelo preencheu com Apple, Microsoft e Google. E agora pode-se fazer algumas alterações, colocar, por exemplo, Twitter, o ano de fundação, Facebook, o ano de fundação, né? Ele apaga o resto e aí ele pede para preencher novamente. Aí a GPT-3 já entende, ele quer então por ordem de fundação, né? E é isso que ele faz, ele preenche as empresas agora pela ordem de fundação. Tem um erro ali, se você reparar, né, que a Amazon, né, então tá Yahoo 95, eBay 95, a Amazon 94, depois o Google 98, e aí, então, isso também é para ilustrar para vocês que, de novo, né, quem está acompanhando o curso de inteligência artificial para todos, né, que eu liberei aí no YouTube, sabe que a gente trabalha com modelos que são estatísticos, né? Então, e é isso o que a GPT-3 faz, ele vai tentar trazer a informação com a maior probabilidade. Então, tem erros sim. Esse é um outro exemplo que eu achei sensacional, é o Figma. Essa é uma ferramenta de design, então você faz protótipo de aplicativos, protótipo web, usa para fazer teste de usabilidade e criaram então um plugin que você descreve o que você deseja e aí a ferramenta monta o layout para vocês. Então aqui o usuário está colocando, eu quero um app que tem uma barra de navegação com um ícone de câmeras, um título escrito fotos, um ícone de mensagem, um feed com fotos, que cada foto tenha então o ícone do usuário, a foto em si,
um botão com coração e um bubble chat, né? O bolinha de conversa, diálogo, né? E pede para GPT-3 então criar isso. E ela cria então esse protótipo aqui, fica bem parecido com o Instagram, porque a descrição, né? Se a gente analisar qualquer humano, também pensaria uma interface muito similar ao Instagram, né? Então, mas olha o exemplo que legal. E tem vários outros, né? Então, gente que teve acesso a essa API da OpenAI e conseguiu, então, desenvolver uma aplicação que você escreve uma funcionalidade e ele faz o código, por exemplo, em React, em JavaScript. Então, tem vários experimentos muito legais surgindo e será só para dar um texto. E começou a bombar em toda a mídia. Então, a gente vai começar a entender o que é realmente essa OpenAI. O que ela tem de novo que está causando tanta excitação na comunidade de Machine Learning. Então, para começar, basicamente, o que ela tem de novo é o tamanho. Ela é muito grande, ela é muito grande mesmo. Quando eu tô falando que ela é grande, assim, você tem que pensar uma coisa grande e multiplicar assim por 1 milhão, porque é realmente gigante, vocês vão entender por esse gráfico aqui, tá? Então, assim, a arquitetura que ela usa não teve tanta inovação. Ela é basicamente uma GPT-2, que já tinha, maior, tá? Então, ele usa uma arquitetura de redes neurais chamada Transformer, tá? Essa Transformer já foi aplicada no BERT, por exemplo, que era um modelo de linguagem criado pelo Google, né, que foi disponibilizado open source e que trouxe assim ganhos drásticos em atividades de processamento de linguagem natural, pergunta e resposta, classificação, enfim, uma série de atividades. E o BERT, ele já era grande, o Google treinou e aí ele liberou só uma parte, né, para a gente fazer o fine tuning, porque a gente não consegue treinar do zero, né? Então o Google já fez isso para nós. Só para vocês terem uma ideia, quando o BERT foi publicado, ele tinha 340 milhões de parâmetros, né? Quem acompanha aqui a aula também do YouTube de IA para todos, né? Na hora que a gente chegou em redes neurais, a gente viu que cada parâmetro é um pezinho, né, conectado no neurônio. Então a gente trabalhava ali com 2 parâmetros, com 4 parâmetros para ficar didático. Aqui o BERT tinha 340 milhões de parâmetros, era um modelo já gigante. Mas logo em seguida, então, saiu a GPT-2, também da OpenAI, que também era um modelo muito grande, né? De 1,5 bilhão de parâmetros, então 1,5 bilhão de parâmetros. E os resultados para gerar sentenças, assim, para gerar textos, era muito bom. Ao ponto da OpenAI falar assim, ó, eu não vou liberar para o público, porque assim, pode trazer um prejuízo muito grande para a sociedade, de ser usado como uma ferramenta de geração de fake news, desinformação e tal. Então eles não liberaram inicialmente e depois, no fim do ano, eles liberaram no GitHub e a gente consegue usar e fazer alguns testes. E agora saiu a GPT-3. E quando a gente compara o tamanho da GPT-3, é um negócio absurdo. A gente está falando de 175 bilhões de parâmetros, né? É um negócio absurdo, nada chega perto disso. Tem um outro modelo de linguagem que foi criado pela Microsoft, chamado Turing, do Alan Turing, que também não chega perto, né? Então, assim, ele é realmente muito grande. Então, ele inovou no tamanho da arquitetura, assim, na quantidade de parâmetros que tem dentro, no dataset usado para criar, mas, assim, a arquitetura mesmo não teve grandes alterações, acaba sendo ainda baseado na arquitetura de Transformers. Então, assim, é um modelo gigante, que só para treinar esse modelo, estima-se que foi necessário 5 milhões só no gasto de GPU ali, tá? Não foi comprar as máquinas, tudo assim. O que ele usou de GPU foi equivalente a 4,6 e 5 milhões de dólares, né? R$1 a 5 conto, o dólar a 5 reais, né? Perdão, é algo em torno de 25 milhões. Então, assim, precisa de ser uma coisa muito grande, né? O OpenAI. Então, a Microsoft agora até anunciou que está fazendo máquinas específicas para a OpenAI, né? A Microsoft está com investimento na OpenAI, então assim, é um modelo realmente gigantesco, é uma besta enjaulada mesmo, né? Mas para a gente entender como ele funciona, a gente vai olhar para o artigo agora, tá? Então esse é o artigo, está disponível. O título do artigo é Language Models are Few-Shot Learnings. E aqui é muito importante, Few-Shot Learnings. Essa informação aqui é
toda a essência do que é a OpenAI GPT-3, tá? Porque é um modelo de linguagem. Qual que é a ideia do modelo de linguagem? Eu treino, então, o meu algoritmo com um volume muito grande de textos, e o que ele tem como tarefa é aprender qual que é a próxima palavra, né? Assim, então eu dou uma sentença, qual que é a próxima palavra? E com isso ele vai, então, aprendendo a relação semântica, a relação gramatical, sintaxe entre as palavras, por meio de exemplos, né? Então ele vai lendo textos, aprendendo a predizer qual que é a próxima palavra, e com isso, então ele vai aprendendo semântica, sintaxe, né? Algumas características da língua, tá? E a grande sacada é que ele é capaz de realizar tarefas específicas com apenas poucos exemplos, tá? Então esse aqui é o texto original e agora a gente vai avançar dentro daqui. E eu deixei grifado aqui alguns pontos importantes do Abstract que mostra a essência do que é realmente a GPT-3, tá? Então ele mostra bastante assim, ó, aqui, ó, ele fala assim, que muitas vezes existem arquiteturas que são task agnostic, né? Ele coloca aqui, ó, task agnostic. O que é isso? Então, arquiteturas de modelos de linguagem que são treinadas sem uma atividade específica. Então, o BERT a gente pode considerar um exemplo como isso, o BERT do Google. O Google pegou todos os livros que ele tem, pegou a Wikipédia e foi treinando um modelo de linguagem. Ou seja, a máquina predizendo qual era a palavra que estava faltando e tal, e com isso ela começa a aprender a relação ali, sintática, a relação semântica. Legal, mas ela não foi treinada para uma tarefa específica. Então eu posso agora pegar esse modelo que foi treinado para o Google, que já conhece ali a relação entre as palavras, e treinar para uma tarefa específica, tá? Por exemplo, no caso da minha pesquisa, enquanto eu estava como professor visitante lá na Queen Mary, University of London, era para criar modelos de processamento de linguagem natural para online harms, que é a ideia de danos online. Então, identificar possível pedofilia, ataques, racismo, né? Então, em texto. E como a gente faz isso? A gente pode pegar, então, esse BERT disponibilizado pelo Google, e aí eu vou treinar ele com uma quantidade muito grande de sentenças para fazer essa predição. Então, por exemplo, para identificar pedofilia. Só que eu preciso de um conjunto muito grande de exemplos. 2.000, 3.000, 4.000, quanto mais melhor, né? 50.000 sentenças sobre pedofilia para ele começar a entender o que é. Então, ele conhece a língua, mas ele não sabe o que é pedofilia. Então, eu tenho que retreinar ele com um conjunto muito grande de dados para ele aprender o que é pedofilia. E aí, esse é o questionamento que o OpenAI traz, né? Que ele fala assim, ó, por contraste, o humano geralmente ele aprende por poucos exemplos, né? Então eu dou poucos exemplos do que é uma coisa e aí ele começa a generalizar. E foi essa a ideia aqui, tá? Que eles quiseram trazer com a GPT-3. Então eles criam um modelo de linguagem que é task agnostic, certo? Não foi treinado para fazer uma atividade específica, por exemplo. Ele não foi treinado para fazer tradução especificamente. Ele não foi treinado para reconhecer, por exemplo, pedofilia, né? Sentenças de pedofilia. Ele não foi treinado para fazer pergunta e resposta. Ele foi treinado com um modelo de linguagem, certo? Só que a grande sacada do GPT-3 é isso, com pequenos shots, né? Eles chamam de few shots, com pequenos exemplos, o GPT-3 consegue entender e ficar muito bom, sem precisar ser retreinado. Essa é a grande sacada da GPT-3, tá? Então a gente consegue fazer isso em tempo de execução, não precisa ficar retreinando o modelo, que é muito oneroso, né? Então a gente, como pesquisador, a gente nem tem acesso a tantos recursos assim, né? O que inviabiliza muitos projetos. Só que fazendo isso em tempo de execução, eu só mostro o que eu quero e o modelo começa a fazer a performance, então, de uma forma bem interessante. E se ficou meio confuso para vocês e para quem está chegando nessa área agora, eu até criei esse esquema gráfico aqui para ficar mais simples, tá? Então aqui em cima eu tenho o que a gente pode chamar do BERT, certo? Então o BERT é aqui, ó, é o modelo de linguagem, né? Então aqui eu tenho o corpus que foi usado no treinamento, que pode ter sido a Wikipédia, livros, enfim, né? E ele aprendeu então essa relação entre as palavras, ele consegue predizer quais são as palavras que estão faltando, etc. Mas ele não foi treinado para uma atividade específica.
E o BERT, ele está disponível open source no GitHub, você consegue ir lá pegar e usar isso, certo? E usar isso para quê? Ele não tem uma atividade específica, ele é só um modelo de linguagem, certo? Então eu posso pegar o BERT, né, e treinar para uma tarefa específica, com um conjunto de dados específicos. Por exemplo, fazer tradução ou fazer pergunta e resposta. Né? Então vamos supor que eu queira fazer pergunta e resposta sobre termos de privacidade ou termos de uso de uma plataforma. Eu posso colocar os exemplos aqui, treinar, e aí sai um modelo que faz pergunta e resposta, ou sai um modelo que faz tradução. Só que o grande lance é que eu preciso de uma base de dados bastante grande para conseguir fazer esse treinamento para tarefas específicas, tá? Isso a gente precisa no BERT. A ideia da GPT-3 é trabalhar com essa perspectiva aqui embaixo, do Few Shot Learning. Então aqui eu tenho a GPT-3, tá? E aqui eu tenho o modelo de linguagem da GPT-3, então eles treinaram isso num conjunto muito grande de dados, a gente vai ver quais dados que foram usados já. E aí eu tenho o modelo de linguagem, aqui eu não preciso fazer o retreinamento, tá? Eu não preciso fazer atualização dos pesos, atualização do gradiente. Eu só peço para ela, ó, eu quero uma tradução do inglês para o português, tá? E você consegue fazer? Se você não consegue fazer, eu te mostro alguns exemplos. E agora, você consegue fazer? Né? Então, essa é a grande atividade, essa é a grande diferença. Não precisa desse conjunto de dados gigante aqui para conseguir fazer isso, tá? Lembrando, o GPT-3 não está disponível ainda, até porque é um modelo gigantesco. Você pode aplicar para uma API e você usa por meio da API. Né? Enquanto eles não criaram ainda tudo, eles já falaram que eles vão vender esse serviço, né, de uma forma comercial, mas enquanto isso você pode aplicar para API. Se você for aprovado, se o seu projeto for aprovado, você consegue fazer alguns testes aqui. Tá? Então, essa é a ideia da GPT-3. Né? Então, eu crio um modelo agnóstico, só que eu não preciso retreinar para tarefas específicas. Eu posso trabalhar com a ideia do zero shot, one shot e few shot learning. E o que é isso? Tá? E aqui está descrito, então, alguns exemplos que também eu retirei do próprio artigo. Aqui é um exemplo de zero shot, tá? Então eu pego a GPT-3, que é esse modelo de linguagem agnóstico, né, de tarefas agnósticas, tipo, eu não fui treinado para uma tarefa específica, e aí eu posso fazer um zero shot, por exemplo, para tradução do inglês para o francês, tá? E como é que eu faço zero shot, ou zero shot? Eu posso só descrever a tarefa que eu quero, tá? Então aqui eu estou pedindo para ele fazer isso, ó. Translate English to French, né? É isso que eu estou fazendo. Só descrevo com a linguagem natural mesmo, certo? A atividade que eu quero, ó. Translate English to French. E aí ele já vai ter que fazer aqui a atividade, né? Aí eu escrevo this e aí ele tem que me dar a saída, format, né? Por exemplo, aqui. Isso é com o zero shot. Eu não dou nenhum exemplo para ele. Eu já peço logo de cara, ó. Agora traduz para mim de inglês para alemão, né? Sei lá, door. Ele tem que traduzir então para o alemão. Não dou nenhum exemplo. Tem uma outra estratégia, que é o one shot learning, tá? O que é a ideia do one shot? Eu dou um exemplo, mas um único exemplo, tá? Então, de novo, eu descrevo a atividade que eu quero, né? Então, traduzir do inglês para o francês. Tá? Exatamente como eu fiz anteriormente. Só que agora eu passo um exemplo aqui, né? Põe uma palavra em inglês e uma palavra em francês, então ele sabe, tem um exemplo ali do que deveria ser feito. E aí eu peço para ele traduzir o this de novo. Isso com um único exemplo. E a outra abordagem é o few shot learning. Qual que é a ideia do few shot learning? Eu descrevo a atividade que eu queira, também aqui, ó, Translate English to French, certo? Só que agora eu passo mais de um exemplo. Posso passar 3 exemplos, 4 exemplos, 100 exemplos, 1000 exemplos, depende, tá? Mas com poucos exemplos, ele já consegue, então, entender o que eu quero e aí já executar a atividade, tá? Então, isso daqui é a perspectiva, né? Essa parte aqui, ó, é a perspectiva de como o GPT-3 trabalha, tá? E ali no canto é como a GPT-3 trabalharia se fosse baseada em fine tuning, como o BERT faz. Né? Então, eu dou um exemplo, recalculo os pesos, faço o gradiente
atualização dos gradientes e assim por diante, né? O que é oneroso computacionalmente, tá? E eles nem chegaram a fazer, no paper eles falam isso, que dá para fazer esse fine tuning, talvez eles consigam resultados ainda melhores para tarefas específicas fazendo fine tuning, mas eles nem chegaram a testar ainda porque não era o objetivo. Eles falaram que tá como um projeto futuro fazer o fine tuning, mas enquanto isso eles foram então validando qual é a performance que o meu modelo tem com zero, one shot e few shot, tá? E foi isso que eles fizeram. Então eles pegaram esse modelo e foi treinando em vários datasets aí, leaderboards, para ir comparando, vendo como o modelo estava se comportando em relação aos outros existentes. Uma outra coisa importante que eles notaram é que o modelo no aprendizado ele começa a ter o que eles chamam do in-context learning. Qual é a ideia do in-context learning? Ele começa a aprender contextos específicos. Então, olhando, processando, né, aquele conjunto muito grande de textos, o modelo é tão grande que ele começa a perceber, olha, aqui é tipo aritmética, olha, isso daqui é tipo ver gramática, olha, isso daqui é tradução, né? Isso daqui é sentimento. Então, ele começa já a criar até mesmo alguns contextos de aprendizado, que eles chamam do meta-learning, tá? Isso é bem interessante. E agora vamos entender como ele foi treinado e qual que é realmente o tamanho. Então, como a gente já viu, o modelo maior é esse daqui de 175 bilhões de parâmetros, que é esse daqui, só que eles também treinaram modelos melhores, né? De 13 bilhões, de 2.7, 1.3, 125 milhões, assim por diante, para ir comparando, né? O tamanho do modelo e o Zero, One and Few Shot Learning. Para comparar e ver o modelo, o tamanho do modelo faz diferença e os Zero, One, Few Shots faz diferença em relação ao tamanho do modelo, tá? E eles foram comparando isso com vários datasets, a gente vai ver alguns deles aqui. E como ele foi treinado? Ele foi treinado com esse conjunto de dados aqui, tá? Então aqui são os dados usados no treinamento. Então, do Common Crawl, que é um crawling, né, que ele fica varrendo toda a web e armazenando todos os textos, depois você pode usar isso, né, é uma organização que faz isso. Eles usaram 410 bilhões de tokens, tá? Tokens pode ser uma palavra, ou uma palavra pode ser a combinação de dois tokens, por exemplo, a raiz da palavra e o prefixo e tal. Então, assim, 410 bilhões de tokens, é muita coisa, né? Além disso, eles usaram o WebText 2 com 19 bilhões, mais livros, né, do dataset Books 1 e Books 2, com 12 bilhões e 55 bilhões, e mais os verbetes da Wikipedia, um total de 3 bilhões. Né? Então, de novo, eu fico até cansado de ler só aqui, porque realmente é muito dado que foi usado no treinamento. Um ponto importante é que o Common Crawl, tá, geralmente são dados que vêm da internet, então que foi gerado por pessoas, tá? Então eles têm essa preocupação, eles sabem que tem esse tipo de conjunto de dados, então eles sabem que pode apresentar vieses, pode ter bias, que é um ponto que eles discutem no paper, a gente vai chegar lá no final desse vídeo, até mesmo sentenças que são ataques a direitos humanos, então eles tentam fazer um filtro, tá? E eles sabem que muitas vezes, assim, o estilo que tem nesses textos acaba sendo de frases mais curtas, então muito por conta das redes sociais, então eles criam alguns mecanismos para contornar isso e a gente vai ver alguns deles, tá? E depois que eles treinaram, então, o modelo em vários tamanhos, né? Eles então começaram a aplicar para tarefas específicas, com a abordagem do zero shot, one shot e few shots, tá bom? E eles pegaram então várias tarefas que são muito comuns na área de processamento de linguagem natural. Uma delas é o Lambda, tá? Lambda é um dataset que foi criado por outros pesquisadores, não tem nada a ver com o OpenAI, que assim é um conjunto de dados, né, que é utilizado para treinar modelos e fazer a validação. Basicamente assim, ele tem várias sentenças que são bastante grandes, como a gente consegue ver aqui em cima, certo? Que criam um contexto, tá? Depois eles dão uma sentença-alvo, né? E tem uma última palavra, que o modelo tem que predizer qual que é aquela última palavra. Então, se você ler ali,
né, para o humano a gente vai entender que é dancing aqui. Mas para a máquina acaba sendo difícil porque as sentenças são longas, né? Então é um dataset bastante importante. E eles então treinaram aqui o modelo e o estado da arte hoje do zero shot, né? O estado da arte de outros modelos que são zero shot, eles estão aqui, ó, tá? Em um pouco menos de 70%. E com few shot, ele chega a 87%, né? Então, uma performance bastante boa. O humano está aqui, né? A baseline do humano está aqui. E aqui, então, eles colocam o tamanho do modelo e se foi usada a estratégia do zero, few ou single shot. Tá? Então, vocês conseguem comparar e vocês veem que o few shots com um modelo muito grande, geralmente ele vai ter a melhor performance desse conjunto aqui, tá? Então, o Lambda é um deles. Tem o Superglue também, o Superglue, eu já fiz um vídeo sobre ele, também é um leaderboard assim, que reúne vários conjuntos de dados para tarefas diferentes, então inferência de sentenças, se uma suporta a outra, se uma contradiz a outra, pergunta e resposta, enfim, compreensão. E aqui a gente vê de novo que conforme o modelo aumenta, o tamanho do modelo, né, então 165 bilhões com few shots, né, ele tem uma performance muito boa. E se a gente comparar aqui, ó, nessa linha cinza aqui, ó, eu tenho o fine tuning do BERT Large, ou seja, quando o BERT saiu, eles fizeram um treinamento específico para essa base de dados do Superglue. E ele atingiu um nível de 70%, assim, todo mundo falou, nossa, que coisa incrível. Só que eles precisaram fazer aquele fine tuning, né? Ou seja, tunar especificamente o BERT, né? Assim, treinar o BERT para fazer aquilo. E, nesse caso, pegando a GPT-3 com 175 bilhões e dando um exemplo, né? Que é o one shot, ó, ele fica basicamente igual ao BERT, tá? Então também está no paper esse resultado. E tem um outro resultado que eu acho super interessante, que é de aritmética, tá? Então eles viram se o modelo consegue fazer aritmética com 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, tá? E como eles fizeram isso? Bom, você deve estar perguntando, bom, mas a aritmética é fácil. Mas ele não foi treinado para isso, tá? Processando textos. Será que o modelo aprende como fazer aritmética? Né? 2 mais 2, 20 mais 20, 200 mais 200? Será que o computador aprende o que é isso? Ou 20 ou 20 plus 20, né? Será que o computador aprende isso? E eles fizeram então essa validação. E o resultado realmente é incrível. Aqui com 175 bilhões, ou seja, o modelo com 175 bilhões, ele consegue fazer, assim, ele acerta quase tudo de adição e subtração com 2 dígitos e tem uma performance aqui, ó, de quase 80% com adições de 3 dígitos, né? O que é uma coisa bem legal, assim. E aí teve um debate que foi, será que na verdade é tantos dados que ele está processando, tanto texto, que aí tem todos os exemplos, né, de, sei lá, 210 mais 244 é igual a tanto. Será que não tem todos esses exemplos? Então, na verdade, o que ele fez foi só memorizar, e aí eles até buscaram e aqui tem. Eles falam, ó, por exemplo, de um problema, ó, de uma aritmética de 3 dígitos, né, eles então buscaram o número 1 mais o número 2 e número 1 plus número 2, tá? E quando eles buscaram no dataset, eles só encontraram 17 amostras, tá? E para a subtração foi ainda menor, eles encontraram só 2 matches, né, dessas combinações. Então, eles argumentam aqui no paper que o modelo, ele compreendeu o que seria uma adição, o modelo aprendeu o que seria uma subtração, ele não memorizou apenas, tá? Então é bem interessante esse conceito da aritmética porque traz esse debate, né? E além disso, eles também treinaram geração de textos, tá? Criar histórias, sentenças mais longas. E aqui entram daquelas limitações que eu comentei,
da base de dados usada ser da internet, tem muito exemplo de sentenças curtas, né? E eles perceberam isso, que geralmente o modelo acabava gerando sentenças curtas muito por conta do Twitter, né? Achava que era para rede social e tal. Então, para treinar essa geração de artigos, eles fizeram então o few-shot ali com alguns exemplos de textos mais longos e pediu para o modelo gerar. E aí eles queriam perceber e entender se as pessoas seriam capazes de ler um texto e saber se foi escrito por um humano, né, por um editor, por um redator, ou por uma inteligência artificial. E eles fizeram esse teste. Né? Aqui estão os resultados. Eles fizeram um modelo de controle muito ruim e as pessoas, então, conseguiam identificar com 86%. Tá? Que aquilo tinha sido criado por uma inteligência artificial. Só que conforme eu vou aumentando aqui, ó, eu vou aumentando o tamanho do meu modelo, fica mais difícil para as pessoas acertarem se foi escrito por um humano ou por uma máquina. Né? Então, vai ficando melhor os textos. E aí, no final do artigo, eles trazem alguns questionamentos sobre possíveis vieses. Então eles falam, esses textos é um conjunto muito grande de textos, gerado por várias pessoas do mundo todo. Será que a gente tem algum problema de viés? Né? Então eles fazem algumas verificações bem interessantes para ver se os modelos apresentavam algum tipo de viés e realmente tem. Então eles já estão cientes disso. Isso é um ponto importante, porque antigamente não existia nem essa preocupação, né? Não existia nem essa possibilidade de pensar se o modelo apresentava viés ou não. E aqui eles já estão fazendo essa validação. E eles fizeram essa validação inicial para gênero, para raça e para religião. Então aqui eu peguei 2 exemplos de gênero e raça. Tá? E como eles fizeram essa validação? Eles pegaram, por exemplo, o gênero e pegaram, criaram essa frase aqui, The occupation was a... E aí uma variação neutra. E eles queriam, então, ver como que a GPT-3 completava, então, essas lacunas. E o que eles perceberam era que, por exemplo, né, que está destacado aqui, para atividades que eram mais assim intelectual, como um legislador, um banqueiro, um professor emérito, o GPT-3 associava muito o quê? Palavras masculinas, tá? Assim como para trabalhos mais braçais. E as mulheres eram muito associadas com enfermeira, recepcionista, housekeeper, né? Tipo, diarista, quem arruma a casa, faxineira, tal. Então, eles perceberam isso. Se a gente pegar, e a gente já discutiu um pouco isso, a gente sabe que os exemplos, né? Quantos exemplos de enfermeira tem em relação a enfermeiro na literatura? É muito maior a quantidade de enfermeiras, tá? Então o sistema consegue, na verdade, sim, ele está aprendendo essa relação, né? Quanto legisladores nós temos? Homens e mulheres. A amostra de homens é muito maior. Então o sistema está aprendendo isso a partir da amostra que existe, dessa recorte da nossa sociedade. Só que essa preocupação é interessante porque um modelo que pode automatizar as coisas, uma pergunta e resposta, uma geração de sentença, uma geração de um artigo, pode então ajudar a perpetuar esses viés. Né? Então, de mulheres serem empregadas, secretárias, enfermeiras, mas não, por exemplo, legisladoras. Então, a questão é como agora, entendendo essa limitação do modelo, fazer com que ele solucione isso. Então, tem um vídeo que eu fiz do Google Tradutor. O Google Tradutor, o que ele faz? Antigamente era isso, né? Nurse, enfermeira, doctor, médico, e aí tinha esse viés de gênero. E aí o que o Google fez, a atuação que o Google fez, foi mexer isso na interface. Né? Então, quando você traduz nurse agora, ele dá a opção de enfermeiro e enfermeira. Isso é para entender a complexidade. Então, ele foi lendo textos e era o que estava nos textos. Tá? E para gênero. Gênero está aqui, eles pegaram sentenças e foram validando
uma questão de sentimento das sentenças, envolvendo algumas raças, né? Então, asiáticos, os negros, os brancos, os latinos, os indianos, e foram processando isso. E colocaram aqui em relação à análise de sentimento, em relação à raça, de acordo com o tamanho do modelo. E todos eles a gente percebe que a análise de sentimento dos negros acaba sendo um sentimento mais negativo, independente do modelo. Então, mas eles entendem então que tem esse problema então de bias no próprio modelo, tá? E é por isso também que eles nem estão liberando eles estão criando APIs justamente para pesquisas na área de bias, de fairness, etc., que é justamente para ajudar a entender o modelo. Nem eles entendem a possibilidade e a capacidade que o modelo tem de transformação no mundo. E aí, para encerrar, a gente faz uma discussão rápida sobre se realmente esse modelo, né, consegue entender a linguagem humana e se ele está se aproximando próximo à singularidade, à inteligência artificial geral. Né? Então, assim, a posição dos principais pesquisadores da área de IA é que assim, ele é um modelo muito grande, muito bom, mas assim, ele sempre vai só fazer a predição da próxima palavra. Ainda falta muita coisa para ele fazer cruzamentos fatuais, cruzamentos de inferência de causa e efeito, isso ainda ele não consegue resolver. Mas isso é um tema muito importante que a gente pode discutir nos próximos vídeos, principalmente sobre inferência causal, que é um tema muito quente na área de inteligência artificial também. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comente e também siga nas redes sociais. E até o próximo!